Tá certo, 11h42 agora. Na quarta posição, o ex-presidente e pré-candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou ontem com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Esse encontro aconteceu aqui em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro desmarcou uma reunião que estava marcada para hoje com o líder português. Rebelo ainda deve se encontrar aí nos próximos dias com os ex-presidentes Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso, durante a sua visita aqui ao Brasil. Agora, Amorim, é o seguinte, esse cancelamento da agenda do presidente ajuda ou prejudica a imagem de Bolsonaro, na sua opinião? Na minha opinião, os políticos, de uma forma geral, Vitor, não podem agir com o fígado. E o presidente Bolsonaro é chefe de Estado. Nós temos uma relação de profunda amizade com Portugal. E o presidente, de Portugal esteve aqui, o Rebelo de Sousa, para comemorar o primeiro voo transatlântico entre Brasil e Portugal, que completa 100 anos. E não só por isso, nós estamos no momento do bicentenário da independência do Brasil. Houve um esforço, inclusive dele, pessoal, para se empenhar em atender um pedido do próprio presidente Bolsonaro, que é o de liberar o traslado do coração de Dom Pedro I, em Portugal, Dom Pedro IV, para vir ao Brasil por ocasião das comemorações do bicentenário da independência. É um coração que tem 187 anos e que é conservado lá na cidade do Porto, em Portugal, porque ele também é um herói lá em Portugal. Então, foi autorizado, virá ao Brasil para as comemorações do bicentenário. Então, um gesto que, evidentemente, como chefe de Estado, é uma prerrogativa que ele assiste. Ele desmarcou o encontro, o Rebelo de Sousa minimizou a ocorrência, dizendo, tudo bem, quem convida pode desmarcar, porque ele levou por uma questão pessoal, dizendo o seguinte, vai encontrar com o ex-presidente Lula, então não precisa encontrar comigo. Mas, a rigor, isto é algo tradicional. Ele não encontrou apenas com o ex-presidente Lula, ele procurará se encontrar também com o ex-presidente Michel Temer, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, algo que é muito comum nessas relações de amizade entre países tão próximos como Brasil e Portugal. Portugal é a 45ª economia do mundo, enquanto o Brasil é a 11ª. Mas, em termos de competitividade, Vitor, o Brasil se não me engano, é a 59ª economia do mundo em termos de competitividade, enquanto Portugal é a 36ª. Então, nós sempre podemos nos beneficiar muito desses encontros bilaterais, com trocas, com planejamento, com propostas. Então, quer dizer, isto vai muito além de um encontro diplomático ou por ocasião de festividades, do primeiro voo transatlântico ou por ocasião do bicentenário. É sempre uma oportunidade que se perde de estreitar ainda mais relações comerciais, por exemplo. Então, eu acho que isto vai além da descortesia. Então, como sempre se diz, o fígado não é bom conselheiro das relações políticas, Vitor. Agora, Guilherme, isso não gera um certo mal-estar aí para a diplomacia brasileira, na sua opinião? Sim, na minha opinião, gera sim. Mas esta tem sido um pouco a tônica do governo do presidente Jair Bolsonaro desde que ele assumiu a presidência. Ele não se subordina como chefe de Estado a algo que era tradicionalmente uma pauta com uma certa independência da diplomacia brasileira do Itamaraty. O Itamaraty sempre se pautou por relações muito cordiais, de muito prestígio dos direitos humanos e de relações de paz e de amizade, de costurar acordos comerciais, por exemplo, com os países das relações Sul-Sul e também com os países dos estados do norte, de uma forma sempre muito ampla e sempre multilateral. O presidente Bolsonaro, ele é mais voluntarioso, se me permite a expressão, neste sentido. Então,
corre-se o risco, né, quando a pessoa assim, é mais voluntariosa, de alguns incidentes. O que acontece, no caso específico de Portugal, é que as nossas relações de irmandade, elas são muito mais profundas. Então, o próprio presidente Rebelo de Sousa deixou muito claro que isso não afeta em nada, né, e que ele veio a São Paulo, inclusive, ao Brasil, por festejos, né? Então, minimizou de uma forma muito tranquila o episódio, dizendo: quem convida, também desconvida e não vamos morrer por conta disso. Mas é uma característica do presidente Bolsonaro e estamos há 3 anos e meio sob o governo dele. A essa altura, já estamos acostumados com esse modo de agir dele, mas, particularmente, no plano das relações internacionais, eu não acho conveniente, eu não acho bom para o país, porque nós temos diretivas específicas no artigo 4º da Constituição Federal, que diz que, no plano das relações internacionais, a conduta deve ser mais objetiva no sentido do que eu acabei de colocar aqui.